Já lá vão 2 anos e tal. Eu estou a ver o fundo de desemprego a acabar, pá, e não estou a ver onde é que isto vai parar. Não vejo a justiça a ser feita e não tenho trabalho na mesma. Em relação à futura meta que é preciso atingir e que neste caso concreto de Salão Preto e Prata é uma meta de uma ambição extrema e que corresponde a uma conceptualização de espetáculo absolutamente inovadora e creio que pela primeira vez será exibida em qualquer sala de espetáculos na Europa. O conceito de espetáculo que vamos aqui inaugurar em maio. Portanto, o espaço é o mesmo. Quanto às condições tecnológicas, não há nada que seja igual. Elas correspondem a soluções de última geração, soluções de vanguarda. Algumas delas são protótipos que estão a chegar dos Estados Unidos, vão obrigar-nos a fazer, obviamente, um período de formação e de adaptação a estes novos equipamentos e vão, de facto, proporcionar-nos meios técnicos que eu creio que serão únicos e ímpares em Portugal e seguramente na Europa. Intervalo comercial e daqui a A empresa que explora os casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim vai fazer um despedimento coletivo. Serão afastados 113 trabalhadores. Guerra reagem com indignação ao anúncio da administração que decidiu avançar com o despedimento coletivo de 113 euros nos últimos 2 anos, decorrentes da crise no setor, levam a sociedade de Estoril Sol a despedir 103 corda. Para estes 30 milhões de euros, a empresa vai buscar quebra de receitas no Casino da Póvoa, que pertence a uma outra empresa. Ela quer cortar nos custos, quer cortar nos trabalhadores. Posso-lhe dizer que, pelo menos, 25% de postos excedentários temos, ou que vamos ter em futuro. Isso não significa que seja esse o volume das decisões que vamos contratualizar e negociar. A redução de postos de trabalho visa apenas a disfarçar outros problemas existentes nesta empresa. É uma crise estrutural, que resulta do facto de o dinheiro aqui entrar com muita facilidade e sair com uma velocidade incrível. Não havia crise também quando este ano a administração decidiu renovar a frota automóvel, que são automóveis de luxo, Mercedes, BMWs, Audis, Bentleys, que estão de leasing por ano 1.300.000 euros à empresa. Isto em plena crise. Estamos a falar da crise que agora é necessário para resolver fazer despedimento. A crise laboral ainda agora está a começar no Estoril Sol. Os trabalhadores admitem já recorrer à greve. Na globalidade, o grupo teve uma perda de receita de 30 milhões de euros. Esses 113 são o mínimo indispensável para sustentar o equilíbrio financeiro, havendo a hipótese das receitas não continuarem a cair. Mas devo dizer que são os primeiros 100 dias deste ano em relação ao mês homólogo do ano passado. Só no Casino de Estoril elas caíram 22,4%. Os procedimentos selvagens não se justifica de maneira nenhuma e por isso não podemos deixar de o combater. E o que é que pretendem fazer? Vamos opor-nos legalmente pelas vias que tivermos, vamos intentar uma ação cautelar em tribunal e vamos também desenvolver formas de luta no interior da empresa, nomeadamente através do recurso a greves. A maioria dos empregos serão cortados no Casino do Estoril. Estamos longe de superar a crise. Portanto, a equação que se põe, por mais dolorosa que seja, é necessariamente salvar
salvar o futuro da empresa e colocá-la em condições de obter um novo prazo de ação ou sacrificar alguns postos de trabalho. Estou a ver o fundo de desemprego a acabar, pá, e não estou a ver onde é que isto vai parar. Não vejo a justiça a ser feita e não tenho trabalho na mesma. Sou velho para trabalhar e sou novo para ter formado. Nós precisamos é ser salvos de uma gestão destas, porque um dia destes temos que fechar a porta porque não há possibilidades de trabalhar aqui. Posso dizer que em 2007 a empresa teve 189 milhões e meio de euros de receitas. Em 2008 teve 193 milhões e 183 mil euros de receitas, portanto um acréscimo. E só em 2009 é que teve 174.400 milhões de euros de receitas. Portanto, houve aqui um decréscimo em 2009 de 18 milhões de euros. Só num ano. Não nada 30 milhões, nada 30 milhões. Vamos preparar uma previdência cautelar, para já. Vamos depois impugnar o despedimento, porque a esmagadora maioria dos trabalhadores, os contactos que temos feito, não vão acatar o despedimento. Portanto, vamos depois impugnar o despedimento. E esperamos que a justiça aqui nos seja feita. O despedimento seja anulado. Entretanto, naturalmente que vamos também lutar no interior da empresa para que a administração arrepie caminho e mude de atitude. Naturalmente, quando eu falo em lutar, vamos fazer greves. Ainda este mês vamos fazer greves. Os casinos em Portugal, e este também, e o de Lisboa, são propriedade do Estado, que estabelece com empresas contratos de concessão para a exploração desta atividade. O Estado é parte interessada neste processo. Será que o Estado e o Governo vão permitir que se faça um despedimento selvagem, que se vai engrossar numa empresa onde ele pode intervir e impedir que o despedimento seja feito, que ele se efetive? É uma questão que queremos e vamos colocar ao Governo e aos líderes na Assembleia da República também. Pese embora as perguntas das várias bancadas, fica por clarificar se a Sra. Ministra acredita mesmo que com os despedimentos que todos os dias ouvimos falar, a Alisuper, a Lias, próprios trabalhadores do Casino Estoril, a Rod, a Oliva, são todos os dias, e chamava a atenção até para uma curiosidade que se intercruza com as declarações da Sra. Ministra relativamente aos salários, é que considera que as empresas que têm situações económicas desafogadas ou lucros poderiam aumentar os salários. Olha, Sra. Ministra, dou-lhe o exemplo do Casino Estoril, que teve o ano passado um lucro enorme e que se prepara para fazer, aliás, notificou os trabalhadores para um despedimento coletivo. Portanto, mesmo com lucros, os despedimentos coletivos continuam a acontecer, e gostaria até de um pronunciamento da Sra. Ministra sobre estas situações, que são, de facto, na nossa entender, situações de recurso, em alguns casos, ao layoff indevido e, noutros casos, aos despedimentos coletivos também indevidos. Aliás, nós tivemos no ano de 2009 vastos exemplos que nos remetiam para empresas com lucros que efetivamente despediam. Aliás, tivemos até a figura inventada pelo Grupo Amorim dos despedimentos preventivos e que aqui também vimos. A Ministra, de facto, não se tem pronunciado sobre estas questões, que são muito preocupantes e muito concretas, e talvez por este pronunciamento se justificaria ou não a sua previsão dos 9,8% do desemprego. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Mariana Aiveca. Partilhamos claramente as nossas preocupações relativamente àquilo que é a situação do emprego. E eu gostaria de lhe dizer claramente que sobre essa matéria, e nomeadamente sobre as questões que estão relacionadas com despedimentos coletivos e layoff, o Governo está a seguir com muita atenção aquilo que se passa. Relativamente ao caso que nos deu mais recente do despedimento coletivo no Casino de Estoril, o Governo está a acompanhar a par e passo e a trabalhar claramente tanto com a Comissão de Trabalhadores como com a Administração relativamente a esta matéria e, portanto, estamos a fazer um seguimento claro. Não admitimos qualquer atropelo à lei relativamente a este tipo de situações e gostaria de reafirmar, como já tive a oportunidade de o dizer na última reunião que tivemos aqui na segunda-feira, que uma das prioridades da Autoridade para as Condições de Trabalho para o próximo ano, e que está inscrito no seu orçamento, tem a ver com a fiscalização das empresas em layoff. E, portanto, propomos um aumento de 20% da fiscalização das empresas em layoff. E há, portanto, pela parte do Governo, uma preocupação muito grande de fiscalização sobre aquilo que está a ser feito sobre esta matéria e digo claramente, seremos implacáveis relativamente aos abusos que existirem e às ilegalidades que forem praticadas sobre esta questão. Em relação Gestão ruinosa. Esta empresa era há meia dúzia de anos um império. Tinha hotéis, tinha vários estabelecimentos espalhados por aqui, tinha património imobiliário enorme, não é? Tudo isso foi destruído.